Olá, tudo bem? Para você que já me conhece, é uma honra ter você aqui de volta para você assistir esse vídeo, que talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei na vida. E para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Jordan Lessa, tenho 52 anos e esse vídeo vai ser muito importante. Ele pode ser longo, pode ser curto, eu ainda não sei quanto tempo de duração ele vai ter. Mas se eu fosse você, eu assistiria até o final. Sabe por quê? Porque eu vou contar a minha trajetória de vida. Hoje, você está vendo aqui ao fundo esse marzão lindo. Pois é, eu moro nessa cidade. Eu moro aqui na esquina, mas a minha vida nem sempre foi assim. E você já vai saber por quê. Espera aí. Como eu comecei a dizer, vamos começar do começo. Antes, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô gravando externo, tô gravando do meu celular, né? E Lady Murphy, quando a gente precisa de silêncio, aqui é um lugar super tranquilo. Mas toda vez que a gente precisa de tranquilidade, de silêncio pra gravar, passa o carro, o cachorro late, passa uma moto, passa aquele carrinho da areia, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Então eu já te peço desculpa pelo barulho que de repente você vai ouvir aí fora, mas eu quero fazer esse vídeo sem editar a minha fala. Talvez eu insira algumas fotos, algumas coisas nele, mas a minha fala não será editada. Então tudo que eu disser aqui está saindo de primeira, está saindo do meu coração, está saindo com toda a minha verdade, ok? Vamos lá. Começando do começo, eu nasci em 1967. Nossa, tempo pra caramba. É só fazer as contas, né? 52 anos, a gente está em 2020, é bastante tempo. O bom de envelhecer é que a gente tem história para contar. Eu escrevi um livro, que já já vocês já vão saber dele, mas eu costumo dizer que eu não sou um escritor, eu sou um contador de história. Porque a história todos nós temos, todo mundo tem. Umas mais felizes, outras nem tanto, algumas escrevem, outros não. Mas o importante é registrar as nossas histórias, nem que seja pela oralidade, né? Como os povos de matriz africana fazem, que passaram a sua cultura, a sua ancestralidade através das lições orais. Então, de alguma maneira, a gente deixa um legado, a gente deixa a nossa história registrada. E hoje nós temos a possibilidade de registrar na internet, de registrar num canal, de registrar num livro, enfim. E é desses canais que eu estou me prevalecendo nesse instante. Por falar em prevalecer, já vou dizendo logo que o motivo desse vídeo foi porque eu decidi me profissionalizar como palestrante. E aí eu ouvi a seguinte pergunta: por que você decidiu fazer isso? E aí algumas outras pessoas disseram: ah, mas você tem os seus privilégios, você é homem, você é branco, né? Você tem tudo isso que facilita muito a sua vida. Mas não é bem assim. Vai escutando. Em 1967, ano que eu nasci, quando eu nasci, disseram que eu era uma menina. É isso mesmo. Já vamos começar por aí, que é impactar logo de cara. Eu sou uma pessoa transgênero que ao nascer fui designado sendo do gênero feminino. Ao longo da vida eu me reconheci sendo do gênero masculino. Mas isso só aconteceu quando eu tinha 46 anos de idade. Ou seja, a minha leitura social masculina, a minha passabilidade, como a gente costuma dizer, eu estou com 52, eu posso dizer que ela tem 5 anos. Dos 3 últimos anos para cá, é que ela passou a ser reconhecida juridicamente, socialmente, já com a retificação de nome, de gênero, meus documentos, certidão de nascimento, mas isso aí é tudo para a gente conversar depois. Tá? Eu vou contar como é que se faz isso num outro momento. Nesse momento agora eu quero dizer para vocês que apesar do senso comum nos colocar sempre num lugar à margem da sociedade, nos colocar sempre num lugar muito ruim, lugar esse que eu acredito que ninguém sem consciência queira estar, principalmente quando dizem pra gente assim: mas por que você optou por isso? Não, gente, vamos deixar bem claro que ninguém opta por passar o preconceito, ninguém opta por ser apontado na rua, ninguém opta por ser diferente. Nós somos assim, ponto. Da mesma maneira que você não optou por ter a pele branca ou ter a pele negra, ter os olhos azuis, verdes, castanhos, negros, você não opta por essas coisas na tua vida. Então, por favor, entendam que isso não é uma opção. Nós simplesmente somos assim. E nós temos um trabalho árduo diferente das demais pessoas, que é sobreviver o dia a dia. É acordar de manhã e chegar vivo à noite. Isso não é fácil. Essa é a importância que eu hoje
reconheço na minha história e por isso eu decidi falar. Mas vamos lá. Quando eu nasci em 1967, eu era uma pessoa diferente e só aos 12 anos eu descobri que era adotado. E aí aquilo foi para mim um grande choque, porque eu era tratado de maneira diferente, mas eu não entendia por quê. A partir do momento em que eu fico sabendo da minha adoção, o meu mundo desmorona. Porque até então eu me via diferente dos outros, mas eu achava que eu era realmente um menino, porque é muito importante também frisar que criança é só criança. Quando a gente anda sem camisa, de short, descalço, que solta pipa, que joga bola de gude, que anda de carrinho de rolemã, porque eu tive esse privilégio, os mais novos não devem nem saber o que é, nós somos só criança. Da cintura para cima nós não temos pelos, não temos seios, somos todos iguais. E eu me via como um menino, igualzinho aos outros. Com o início da puberdade, isso começa a mudar, o corpo começa a mudar e eu começo a ter milhões de dúvidas de quem eu era realmente, sem ter nenhum tipo de referência, como hoje é mais fácil ter, mas eu não tinha. Durante a minha infância, por ser uma criança diferente, aconteceram diversas tentativas de molestação sexual. Alguns homens, ditos dignos, reconhecidos na sociedade, porque eram de uma classe reconhecida na sociedade, frequentavam o jockey club, eram pessoas, eu não gosto de generalizar porque não são todos, mas se diziam religiosos. Esses homens, ao longo da minha vida, tentaram me molestar ainda na infância. E esse é um outro alerta importante. Quando eu gritei por socorro e contei o que estava acontecendo, a resposta que eu tive foi que aquilo era impossível estar acontecendo, porque aqueles homens aos quais eu me referia eram homens de Deus. Então, gente, criança, quando eu falo alguma coisa, por mais surreal que possa parecer, vale a pena a gente prestar atenção e investigar o que está acontecendo. Criança às vezes até mente, mas ela não inventa. Quando ela conta uma história, é um sentido figurado do que realmente aconteceu. Se meus pais tivessem prestado atenção no que eu disse, não teria acontecido com outra pessoa da família, pelo mesmo homem que tentou comigo. Mas quando foi dessa vez, eles acreditaram. Enfim, foi muito dura essa fase. E aí aos 12 anos eu descubro que sou adotado, meu mundo desmorona, eu saio do colégio, eu estudei até a 7ª série do antigo 1º grau, que hoje corresponde ao 8º ou 9º do ensino fundamental, eu acho que é isso. De lá para cá eu me tornei autodidata, eu não frequentei bancos escolares, eu estudei com livros que eu achava no lixo, com livros que eu pegava na biblioteca, ia fazendo as provas que o Estado disponibilizava. Assim eu terminei o antigo 1º grau, e assim também eu fiz o 2º grau. E aí é tudo muito difícil, né? Porque é fazer sozinho. Quando você não sabe ao certo da onde você vem, quais são as suas origens, é difícil traçar um caminho. Eu verdadeiramente vou fazendo o meu caminho de acordo com o que eu vou caminhando. É exatamente isso que eu faço na vida. Porque se eu não sei de onde eu parto, eu tenho que ter na minha mente pelo menos aonde eu quero chegar. Mas o caminho sou eu quem faço. A cada passo eu estou trilhando esse caminho. E além dessa parte da escola, eu fui internado em 2 manicômios. Depois do manicômio eu fui internado numa instituição para menores. E depois disso eu me tornei menino de rua. E tudo isso aconteceu, gente, numa época em que eu me reconhecia diferente das outras pessoas, sem ter certeza nem por que eu era tão diferente assim. Eu achava que eu era lésbica, uma lésbica muito masculina. E naquela época, nos anos 80, final de anos 70, início dos anos 80, ainda se dizia homossexualismo, que era considerado pela OMS uma doença. E o tratamento, pasmem, era a internação compulsória. É mais ou menos o que hoje a gente ouve falar de cura gay. Isso não existe, tá, gente? Não tem como curar o que não é doença. O que precisa ser curado é o preconceito. E é esse papel que eu me presto aqui, por isso eu exponho a minha vida. Bom, depois da fase de menino de rua, a vida tinha que seguir seu curso. Eu comecei a trabalhar em várias coisas. Então, antes disso, eu me juntei com uma turma que vivia na rua também e nós decidimos viajar. Nós saímos de Copacabana, minha família era de classe média alta para a época,
E nós saímos de Copacabana e fomos para São Paulo. De São Paulo a gente foi para o sul do país. Do sul do país a gente foi para a Argentina. Ficamos 3 meses viajando. Na volta para o Brasil, esse grupo se separa. E eu fui para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde eu tinha e tenho muitos amigos até hoje. E lá, aos 16 anos, acontece a consumação de todas as tentativas de molestação sexual que eu sofri quando mais novo. Aos 16 anos eu sofri o que hoje nós conhecemos como estupro corretivo. Não é coletivo, é corretivo. A diferença é, quando é coletivo, ele é feito por vários criminosos juntos. E quando ele é corretivo, é um criminoso que acha que através desse ato insano vai consertar alguém. Quando isso aconteceu comigo, esse ser dizia para mim que ia me ensinar o que era ser um homem de verdade, ou que estava fazendo com que eu entendesse como era ser mulher. Eu não me lembro exatamente, e graças aos céus eu não me lembro da cara dessa criatura. A minha psicóloga diz que foi necessário, gente, muitos anos de terapia para eu poder falar isso hoje com tranquilidade. A minha psicóloga diz que a gente bloqueia, né? Quase que com um estado de choque. Para que a gente não sofra eternamente aquele momento tão doloroso, o subconsciente bloqueia algumas lembranças. Mas o que eu me lembro é de um chão de terra do local onde eu estava sendo violentado, e da manhã do dia seguinte eu tomando banho, que para mim acho que foi o banho mais longo da minha vida, tentando tirar de mim a sujeira do ato, a sujeira do mundo, e ao mesmo tempo me sentindo culpado pelo que aconteceu. Se você me perguntar, mas você falou para alguém? Não, eu tive medo, eu tive vergonha. Eu tive vergonha não só pela minha condição, eu tive vergonha de ser julgado, que iam dizer, tá vendo? Então, gosta de homem sim, senão não tinha feito, porque não iam acreditar que eu tinha sido violentado. Iam dizer que eu tinha tido uma relação sexual com um homem porque eu quis. E isso me fazia muito mal. E hoje muitas lésbicas ainda passam por isso. É importante dizer. Bom, o tempo passou, eu guardei pra mim, continuei levando a minha vida da melhor maneira que pude. Mas com 21 semanas, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir estranho e fui procurar a minha mãe. Eu era menor de idade, dependente do plano de saúde dela. E aí eu a procuro, ela me leva ao médico, e quando o médico pede um ultrassom, eu descubro que estava gestando. 21 semanas correspondem a 5 meses de gravidez. Na mesma hora ela me pergunta se eu queria tirar a criança, porque ela pagaria para eu fazer uma microcesárea, porque ela sabia que nunca foi minha intenção parir, ser mãe ou qualquer coisa parecida. Mas naquele momento, se você me perguntar exatamente o porquê, eu não vou saber te explicar, mas eu acho que o fato de saber que eu era adotado e que eu não tinha origens, passou pela minha cabeça que a única ligação de sangue que eu teria em todo esse planeta e que eu teria certeza que era meu sangue, era aquela criança que eu estava gerando, independente da maneira como ela foi fecundada. E aí eu disse não. Eu decidi por não abortar. Hoje, com quase 36 anos depois dessa história, eu vejo que foi o melhor não da minha vida. O meu filho hoje tem uma família constituída, ele me deu um neto. A gente ainda tem algumas coisas que precisam ser acertadas ao longo da vida, porque não dá para ser tudo um mar de rosa depois de histórias tão conturbadas, mas eu me sinto plenamente em paz pela decisão que tomei. Deixando bem claro que eu não tenho nada contra nem a favor do aborto, que eu acho que quem decide é quem é dono do corpo, ok? Mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E vida que segue. A vida segue. Esse filho, eu fui para casa da minha mãe adotiva, né? Terminei meu pré-natal, a gestação, ele nasceu enquanto eu morava na casa dela. Com 4 meses, ela me toma ele e eu fico 7 anos sem vê-lo. E aí eu fui trabalhando em tudo que você puder imaginar na vida. Eu fui flanelinha, camelô, eu tinha tudo. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Qualquer coisa que eu fizesse, se eu me tornasse um bandido, se eu tivesse encarcerado, em situação de aprisionamento hoje, de privação de liberdade, se eu fosse traficante, tudo eu poderia usar para justificar. Porque o que eu passei, o que eu vi, o que eu aprendi e tive que desaprender, faria de mim uma pessoa completamente diferente do que eu sou.
Pra vocês terem uma ideia, nas ruas eu nunca cometi nenhum ato ilícito, mas eu tinha que pedir comida. Eu pedi comida, eu pedi dinheiro. Por isso que eu falo hoje, eu sou muito grato ao universo pela vida que eu tenho. E eu descobri que quando a gente vence, a gente precisa fazer pelo outro, e é isso que eu estou fazendo aqui. Já teve uma época em que eu não tinha um teto sobre a minha cabeça, não tinha comida no prato. Aliás, nem prato eu tinha. Sabe? No manicômio, no primeiro que eu estive, que já não existe mais, era um depósito de gente. Era um lugar que fedia urina, fedia fezes. Não vi ninguém ali na mesma faixa de idade que eu. Eram todas pessoas mais velhas. E era um inferno aquele lugar. Eu fiquei pouco tempo, fiquei uma semana. Porque eu fui tomar um café da manhã e quando eu fui comer o pão, eu botei o pão na boca, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, eu tentei tirar com o dedo. Aí uma enfermeira viu, me levou para um banho, imediatamente me deu um remédio, chamou uma ambulância, me levaram para um outro lugar, uma outra clínica, para eu me desintoxicar do que tinha acontecido nessa primeira. Inclusive, um dia desse, eu tenho uma colega de trabalho que leu o meu livro e ela falou, ficou impactada quando ela leu, porque ela hoje mora num prédio em Botafogo, num condomínio em Botafogo, que foi erguido sobre as fundações desse antigo manicômio. E ela disse que a energia daquele lugar é terrível, que as pessoas sentem o choro, a dor pelas paredes, que às vezes acontecem coisas assim surreais, que algumas pessoas, de acordo com as suas crenças, rezam missa, chamam Pai de Santo, assim do nada um vidro quebra, um barulho na escada. E aí ela dizendo pra mim que ela ficou muito impressionada de morar naquele lugar, de conhecer a minha história e de eu contar como era aquele lugar, porque ela entendeu o quanto impregnado de dor e sofrimento estão aquelas paredes. Então, ao longo da vida, a minha história vem sendo confirmada por diversas pessoas. Enfim, no segundo lugar, na segunda clínica, ela não era assim, ela tinha quadra de esporte, tinha mesa de sinuca, tinha salão de jogos, tinha sala de TV. Eu fiquei acomodado num quarto que para a época era assim, top do top, sabe? Era um quarto individual, com TV a cores, com suíte, com uma cama maravilhosa, enfim. Mas era igualmente um manicômio. Nesse segundo lugar eu conheci o choque elétrico, aquele que coloca eletrodos na cabeça da gente, liga uma chave e eu senti o meu corpo, eu sentia o meu corpo urinando, evacuando sem que eu tivesse controle nenhum sobre ele. Naquele dia eu pensei que eu fosse morrer. E passando por tudo isso, me veio uma frase na cabeça que eu não sei te dizer como isso aconteceu, mas é a frase que eu uso hoje e por isso é o título da palestra que eu faço, que é: nós não nascemos para ser um nada. Porque foi naquele momento que eu decidi que eu não ia morrer. Apesar de, mais à frente, devido a tanta coisa que aconteceu, a tanta violência e a sensação de não pertencimento, eu ter tentado suicídio 3 vezes. E nas 3 vezes, que eu tenho que deixar também um agradecimento público ao CVV, ao Centro de Valorização da Vida, porque são essas pessoas que fazem um trabalho voluntário, que eu não tenho a menor ideia de quem é, e a pessoa não tem a menor ideia também de quem atendeu, que salvou a minha vida. Enfim, meu filho é tomado de mim, passa a viver com a minha mãe, e eu sou obrigado a me virar. E aí eu descubro, aos 28 anos, que eu era adotado, mas era adotado pela mesma família que me criou. E quando eu descubro isso, o meu mundo se abre de novo. E aí eu vou atrás de algumas respostas. Obviamente que todas elas são negadas. E aí eu passo a viver uma dúvida. Quais eram realmente as minhas origens? Gente, vocês não têm noção como é ruim não saber de onde você veio. Não saber quem são teus pais. Não saber quem gerou você. Sabe? Para as coisas mais simples da vida. Por exemplo, você vai ao médico, aí o médico pergunta: na sua família tem quadro de diabetes? Tem quadro de hipertensão? Alguém já sofreu um infarto? E eu dizia sempre: não sei. Porque eu não sei de onde eu vim, então eu não sei ao que eu posso estar predisposto. Isso é o simples da vida, né? As pessoas que são ligadas a esoterismo, a fazer mapa astral,
Quando você precisa fazer isso, você precisa da data, do ano, do horário que você nasceu, né? Pois é, eu não sei. Porque só aí então eu descobri, porque eu nasci no Hospital São José do Havaí, que fica em Itaperuna. Isso é o que está na minha certidão de nascimento. A minha certidão de nascimento, quem está lá como mãe é essa mãe que me criou. Que a minha adoção foi feita dessa forma, dentro da maternidade, e ela me registrou como filho dela, então não tem nenhum processo de adoção. E aí quando eu reclamei essa situação, ela disse pra mim, mas como é que você vai saber disso? Eu falei, olha, eu vou no hospital, vou procurar saber quem nasceu lá no dia 12 de junho de 1967. Ela falou assim, não, então eu preciso te contar, você nasceu dia 12, você nasceu dia 29. Ou seja, até a data do meu nascimento está trocada. O horário, então, nem pensar, que eu não vou saber mesmo. O ano, eu não sei se foi 67, né? Pode ter sido um pouquinho depois, um pouquinho antes, eu também não tenho certeza. Mas enfim, eu não tenho certeza de nada. E essa falta de pertencimento, essa falta de certezas é que me faz lutar todo dia, sabe? Bom, e aí nós estamos, o tempo foi passando, com as minhas dificuldades, com os apontamentos, com as pessoas falando que eu era isso, que eu era aquilo, até que em algum momento da minha vida eu falo, quer saber de uma coisa? Eu não sou nada. Eu sou só Jô, meu apelido sempre foi Jô. Eu não quero mais nenhum rótulo. Eu não vou ser lésbica, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou apenas um ser. E eu passei assim durante muitos anos. Até que em 2013, numa palestra feita na minha cidade, eu conheci um cara que eu tenho ele como um pai. Eu devo tudo que eu sou hoje, o Jordan Lessa que eu sou hoje, a esse homem, que é o João W. Nery, e eu vou morrer falando isso. Sinto falta dele mais do que senti de qualquer pessoa que já partiu. Nessa palestra, quando ele começa a contar a vida dele, eu me reconheço naquela história. E aí eu reconheço quem eu sou. Isso foi em 2013. Bom, eu tinha 45 anos. A partir daquele momento eu começo a ler, eu começo a investigar, eu começo a pesquisar o que é transexualidade, eu começo a conhecer outras pessoas, outros homens trans, e aí eu decido fazer uma transição, mas com muita calma, com acompanhamento médico, com tudo que era pertinente, porque eu já tinha uma certa idade e eu tinha que ter muito cuidado. Nessa minha trajetória eu decidi terminar de escrever um livro que eu tinha começado a escrever em 2008, porque ali sim eu podia encerrar um ciclo para começar outro, que é o Eu Trans, a alça da bolsa, relatos de um transexual, pela editora Metanoia. Eu vou postar a foto para vocês darem uma olhada. Quem quiser é só pedir que eu tenho ele para entregar, tá? Então, nesse livro eu conto a minha trajetória, que até então era dúvida, né, do meu nascimento até 2013. E aí começa toda uma atividade em relação aos direitos das pessoas LGBTI, em relação aos direitos dos homens trans. E aí eu me torno um ativista. Eu vou a vários lugares, eu começo a pautar essa questão, e eu sou reconhecido como o primeiro guarda municipal transexual da cidade do Rio de Janeiro, sempre com esse viés falando de transexualidade. Eu tenho inúmeros projetos dentro da Prefeitura do Rio, tanto na gestão passada como agora na atual gestão. Nós estamos em 2020, vocês sabem que a atual gestão é de 2017 até 2020, ela está rolando, 2016 até 2017. Enfim, me tornei um profissional reconhecido por essa luta, sempre como guarda. Iniciei a faculdade de serviço social, pretendo concluí-la, o que não é fácil. Tenho inúmeros projetos. Fui agraciado com o prêmio, 13º Prêmio de Direitos Humanos pelo Grupo Arco-Íris aqui no Rio, com a menção de reconhecimento pelo Rio Sem Homofobia, Estado do Rio, e a última premiação agora, que foi o reconhecimento pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, o Prêmio de Cidadania e Respeito à Diversidade. Fui condutor da Tocha Olímpica. Enfim, já rodei vários municípios do estado do Rio, já fui para outros estados, sempre trabalhando em cima do viés da transexualidade, dos homens trans, transmasculinos, e tentando mostrar para as pessoas que nós existimos, que nós somos dignos de respeito, que nós exercemos os nossos deveres como todo mundo,
porque ninguém consegue viver em sociedade se não cumprir com seus deveres, mas que a gente também precisa que os olhos e ouvidos se abram para que a gente possa exercer plena cidadania, para que a gente também tenha direito a ter direitos, porque nós não queremos privilégios, nós só queremos ter os mesmos direitos, que por incrível que pareça nos são negados a todo tempo. Bom, dito tudo isso, essa caminhada toda, chegamos até aqui. E aí, a pergunta que me fizeram: por que que você decidiu ser um palestrante profissional? Não é para falar de transexualidade. Claro, para quem quiser ouvir, a gente tem aí uma outra ferramenta, uma outra forma. Todas as dúvidas que vocês tiverem, é só entrar em contato, que a gente vai trabalhar. E legislação, saúde, educação, o que tem de lei, o uso do banheiro, o uso de uniforme, o que é verdade, o que é mito, enfim, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que surja. Mas a palestra, ela é para você que está me ouvindo, porque eu entendi que ninguém passa por tudo que eu passei, sobrevive a tudo isso, ressignifica tudo isso à toa. Eu não posso simplesmente pegar toda essa história, botar debaixo do braço e ir pescar. Hoje, enquanto a gente está aqui falando, tem gente lá fora que está apanhando, que está morrendo. Tem famílias que estão se desconstruindo, estão se desfazendo. Porque o muro, a barreira do preconceito, ela é tão grande que as pessoas não conseguem olhar do outro lado. Eu me torno palestrante para contar a minha história, para desconstruir o muro do preconceito e construir pontes, para refazer elos de amor entre as famílias, entre os amigos, entre todos os seres que querem ser melhores para que a gente tenha um planeta melhor. Porque o mundo, ele é só mundo. Nós é que fazemos dele bom ou mal. É isso. É para isso que eu me torno palestrante. É para isso que eu boto a minha cara. E tem uma outra questão. As pessoas que me contratam, elas estão me proporcionando a oportunidade de falar para mais pessoas, que seja na empresa, que seja numa família, aonde você quiser. Mas elas também estão me proporcionando a chance de ajudar outros iguais a mim, que ainda estão passando por tudo que eu passei. De mostrar cada vez mais para as pessoas que é possível. Entenda, eu não estou dizendo que é fácil. Nunca foi, não está sendo e talvez nunca seja, não para a minha geração. Mas que é possível. E se eu puder de alguma maneira te ajudar a ressignificar qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, independente de você ser LGBT ou não. Porque eu estou falando de gente, eu estou falando de ser humano. Eu estou falando daquelas coisas que acontecem com a gente e que a gente fica sem saber com quem conversar, com vergonha de contar. Principalmente num mundo onde as pessoas estão próximas da tela e longe umas das outras, onde falta o abraço, onde falta o olho no olho. É para isso. Muito obrigado por você ter me ouvido até agora. Eu espero que você tenha gostado, que você, se possível, compartilhe. E vamos lá, porque o meu foguetinho está subindo. Agora vai. Um abraço.